Olá, aventureiros! Bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Dark Souls, curtam e compartilhem. Vamos reacender a chama primordial. No vídeo anterior, falamos sobre o início da Era do Fogo e as suas consequências. Iremos continuar de onde paramos no vídeo anterior. A queima da humanidade na fogueira é a transferência de parte da maldição do Darkseid e permite que o ser humano continue são e não vire um Hollow. Mas isso vem ao custo de muitas humanidades, que só podem ser obtidas de outros humanos. Mas aí você pode se perguntar: existem alguns animais no jogo que têm humanidade quando matamos. Por que, se o Pig me deu a Dark Souls apenas para os humanos e a sua descendência? Quando o humano morre e ele tem o Darkseid, ele demora um tempo para voltar à vida. Nesse meio tempo, ratos, lobos ou outros animais podem comê-lo e absorver parte da sua humanidade. Mesmo assim, ele renascerá novamente, mas com menos humanidade. A cada morte, ele perderá mais e mais humanidade, até se tornar um Hollow. A confirmação dessa mecânica pode ser confirmada em Dark Souls 2, em que o uso da efígie transfere a maldição e restaura a humanidade sendo oferecida à fogueira. Também em Dark Souls 3, encontramos monumentos de purificação onde restauramos nossa humanidade. Esses monumentos estão extremamente deformados pela maldição contida neles. Os deuses amaldiçoaram a humanidade, porque neles era contido a escuridão, a Dark Soul, que é o estado natural do mundo. Eles temiam o escuro. Lembrem-se que os lords originais viviam no escuro até a chegada da chama primordial. Eles temiam a volta dessas trevas, que eram contidas nos humanos por meio da Dark Soul. O destino da humanidade foi irremediavelmente ligado ao fogo e a lógica do mundo foi mudada para sempre. O enfraquecimento da chama trouxe consequências e um ato desesperado de Gwyn. Entre outras coisas, foi criado o Fire Link, um ritual para preservar a chama primordial. Com o declínio da chama e a chegada das trevas e da morte, os deuses entraram em confusão e as relações entre os deuses e Lórden colapsaram. Mas antes da ruína total, eles bolaram um plano para reviver a chama primordial, usando almas poderosas cultivadas por Firekeepers, que são pessoas especiais que cuidam das fogueiras, e Undead Bonfires, que são as fogueiras. A alma se liga ao Bonfire e esse o recebe como combustível. Gwyn foi o primeiro a se oferecer em sacrifício se ligando ao Bonfire, mas muitos vieram depois dele. Bonfires são lugares seguros para os Undead, alimentados pelos ossos dos Undeads. Esses são conectados à chama primordial por uma rede e por espadas cravadas nas fogueiras. Você deve ter reparado que cada Bonfire tem uma espada cravada bem no centro. O calor que o Bonfire emite cura nossas feridas e pode ser coletado e carregado através de artefatos chamados de Estus Flasks. E as viagens que fazemos através dos Bonfires? O fogo em Dark Souls é conectado ao tempo. Então, você pode concluir que o Bonfire nos permite viajar através do tempo e espaço, através de outros Bonfires dentro do jogo. Bonfire e Bonfire Keepers mantêm a confiança do Undead no Bonfire, e é certo que os deuses espalharam os Bonfires através do mundo. Embora ninguém saiba ao certo quem os colocou lá, é certo que os Bonfires estão espalhados pelo mundo todo. A Firekeeper é a encarnação viva de um Bonfire. Sua função é manter o Bonfire ativo. Então, enquanto a Firekeeper estiver viva, o Bonfire permanecerá. Essas mulheres, sim, são sempre mulheres. São vasos para carregar a infinidade de humanidades oferecida aos Bonfires. Elas carregam o peso dos espíritos negros e da maldição nele contidos, muitas vezes deformadas e devoradas pela maldição, deformando as mãos e a cabeça
causando grande dor e sofrimento, para que você se beneficie do bonfire. É através do sofrimento das Firekeepers e dos bonfires que você pode se fortalecer da forma em que você desejar. Outro aspecto interessante em Dark Souls é o caos. A chama do caos foi criada pela bruxa de Izalith, na tentativa de replicar a moribunda primeira chama. A vida, assim como a disparidade, é caótica, e a bruxa de Izalith encontrou a alma que representava a vida, e em uma tentativa desesperada, a tentou reproduzir e recriar a chama primordial que estava morrendo. Mas essa fagulha que ela conseguiu produzir criou apenas o caos e seres bizarros e grotescos que seriam chamados de demônios. E esses demônios ficaram conhecidos como demônios do caos. E esses demônios ameaçaram o governo de Gwyn, o que levou à guerra. O desejo da bruxa deu nascimento ao fogo e às magias que seriam chamadas de piromancia. Piromancia é uma forma física de magia que carrega o fogo do professor para o aluno, indo até a bruxa de Izalith e suas filhas e a chama do caos. Piromancias usam chamas para conjurar magias. As magias feitas com piromancias não estão limitadas apenas com produção de chamas, mas podem produzir todos os tipos de elementos, como ferro e veneno. Piromancia é uma religião que adora o fogo. Assim, você pode manifestar magias com o fogo, assim como os milagres com a fé, ou como os feiticeiros que usam a inteligência. Feitiçarias são magias elementais que estudam as leis naturais do mundo, para realmente entender o que elas são e como elas funcionam. E usam esse conhecimento para entender como funcionam as leis naturais do mundo e manifestá-los como magia. Basicamente, são cientistas e acadêmicos no mundo de Dark Souls. Eles podem usar desde magias de almas, raios e o poder escuro do abismo. Já milagres são magias baseadas no poder da fé. A maioria dos milagres são baseados no poder dos deuses de Anor Londo, mas também existem alguns milagres baseados na escuridão. Tudo depende onde sua fé está colocada. Outro ponto interessante no mundo de Dark Souls é o abismo. O abismo nos foi apresentado na primeira DLC de Dark Souls, chamado Artoria of the Abyss. O abismo é o poder da escuridão, e é uma manifestação da escuridão. Pode criar novas vidas e torcer e deformar a vida já existente. E como humanos em Holacil, ela pode enlouquecer, devorar, corromper e deformar todas as almas e outras formas de vida. Mas não foi sempre assim. Os deuses amaldiçoaram o abismo, e mesmo que os humanos tenham perdido a conexão com ele, existem muitas evidências que o abismo pode oferecer conforto aos humanos, o que parece ter se perdido desde que os deuses baniram o abismo. Agora, o abismo só tem fome. Outra manifestação de magia e poder é a Black Flame, ou chama negra. É a chama criada a partir das humanidades, ou a fé na humanidade. Diferente das outras magias e feitiços, as magias baseadas em Dark Flame têm peso e são atraídas por outras formas de humanidade. Outra característica marcante de Dark Souls é a distorção do tempo. O tempo é torcido. Ele não flui linearmente como na maioria dos mundos. Com a chama primordial morrendo e o tempo é relacionado com a chama primordial, ao falhar, a chama assim também o faz, deixando o tempo estagnado onde a chama se encontra. Por causa dessa instabilidade, o tempo e outros mundos podem se conectar e se misturar onde a chama está, fazendo com que você possa encontrar pessoas de tempos diferentes de onde você está. E com a ajuda de magias, você pode cruzar as brechas entre os mundos, usualmente como um espírito. Durante as muitas eras que se passaram no mundo de Dark Souls, existiram aqueles que conseguiram reacender a chama primordial.
o que gerava uma nova era de fogo. E por muitas centenas ou talvez milhares de anos, o fogo brilhava e trazia luz e vida para o mundo de Dark Souls. Mas eventualmente a chama falhava e começava a morrer, fazendo com que precisasse novamente de almas poderosas o suficiente para reacendê-la, e isso se tornou um ciclo perpétuo. Nesse ciclo, em que centenas de poderosos seres se sacrificaram para manter a chama acesa, existiram aqueles que tentaram reacender a chama e falharam. Os não acesos. Esses seres falharam por não conseguir reacender a chama e não foram fortes o suficientes para passá-la à frente, mas não foram fracos o bastante para virarem cinzas. Viraram seres que precisavam de brasas e humanidade para permanecerem inteiros, destinados a procurar a chama que ainda está no mundo. O mundo de Dark Souls é imenso e carregado de segredos. Desvendar esses mistérios leva tempo e viagens nesta fascinante mitologia. Eu sinceramente espero que você se junte a nós e venha desvendar esses segredos juntos com a gente. Se você gostou, curte e compartilha. Vamos reacender a chama primordial.